Olá, candidato, olá, candidata. Estamos aqui na Central de Concursos para fazer a correção da prova do INSS desse ano de 2016. A organizadora foi o CESP. E o nosso gabarito que nós vamos tratar aqui nesse encontro é o gabarito ALGA. Preste atenção, gabarito ALGA. A prova estava relativamente simples, sem problema nenhum. O nosso aluno aqui da Central de Concursos já me mandou, os alunos me mandaram e-mails. Professor, a prova estava tranquilo, gabaritamos, nada excepcional. Da minha parte também, eu acho que não vai ter nenhuma divergência com relação ao gabarito oficial, desse gabarito extraoficial que a Central de Concursos está disponibilizando. Então, meu querido aluno, perguntaram sobre vírus de computador, pergunta sobre editor de texto Writer, vimos em sala de aula, o impresso, o calque não caiu, o impresso caiu, caiu também sobre internet, sobre Windows 10, então uma questão de prova ou questões de provas tranquilas, as questões estavam bem tranquilas. Vamos já logo então para a questão 1, que trata de vírus de computador. A questão está aí na sua tela, acompanha aqui comigo. Questão 1. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre um arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem de e-mail eletrônico. Então, no gabarito ALGA aí, nesta questão, pessoal, você marcou certo. Questão simples. Nós trabalhamos esse conceito de softwares maliciosos em sala de aula, os malwares. E entre todos aqueles que nós falamos, vírus, cavalo de Troia, worm, o keylogger, o screenlogger, caiu exatamente o vírus. E uma questão que você pode verificar aqui, ó, vírus propagado por e-mail, cert.br. Nos nossos cursos, nós falamos que quem cuida da internet no Brasil é o Comitê Gestor de Internet, o CGI. E embaixo do CGI, pessoal, tem um órgão importante que se chama cert.br, que é Centro de Estudo de Tratamento de Respostas a Incidentes da Internet. Bem, o cert.br cuida de uma coisa, segurança na web, segurança na internet. E lá o meu aluno, os nossos alunos aqui da Central, baixaram até uma cartilha de segurança que a gente usou em sala de aula, uma cartilha em PDF grátis. E lá na cartilha eu extraí exatamente este tema aqui, que é o vírus propagado por e-mail. Essa definição do CERT, que é quem cuida de segurança no Brasil, bate exatamente com o que está na questão do CESP. Olha só, vírus propagado por e-mail, recebido como arquivo anexo a um e-mail, cujo conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja executado. Quando entra em ação, infecta os arquivos e programas e envia cópias de si mesmo para os e-mails encontrados nas listas de contatos gravados no computador. Eu me lembro que eu até falei, candidato, candidata, você pode receber um e-mail com anexo. Se você ler o e-mail, significa que você não será contaminado, lê o e-mail. Mas se você abrir o anexo, porventura, olha o termo que ele usou na prova, porventura esteja contaminado, infectado, aí a sua máquina vai ser ou estará infectada. Então, essa primeira questão aí não tem novidade nenhuma, bate com o que a gente falou em sala de aula, com o que nós frisamos com muita ênfase em sala de aula, e bate também com o CERT, que vamos poder dizer assim, que é quem cuida da segurança aqui da internet no Brasil, cert.br. Ah, ainda tem mais um detalhe, hein? Antes de ir para outra questão. Isso nós trabalhamos em sala de aula. Esta tabela aqui é importante. Vírus e outras pragas, obtenção, como que você obtém? Como que você pode ser contaminado? Ó, como é obtido, por exemplo, o vírus? Recebido automaticamente pela rede? Recebido automaticamente pela rede, você vê que não está marcado. Então, o vírus não é recebido automaticamente pela rede. Mas, indo de encontro à questão, está aqui, recebido por e-mail. Ele pode ser recebido por e-mail. Então, essa primeira questão está toda embasada, não tem problema, e com certeza, candidato da Central, você marcou certo, não tenho dúvida nenhuma. A questão 2 trata de
conexão com a internet, número de IP, que, olha, é o básico da internet, trabalhado em sala de aula, chamando a atenção e tudo mais. Pessoal, na internet, os endereços de IP, que é o Internet Protocol, constituem recursos, isto é, ele tem recursos, que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede. Tranquilo, né, candidato? Tranquilo. O número de IP pode identificar uma máquina, né? Ele ainda ajudou, porque eles dizem que podem, né? O CESP, quando fala isso, não está sendo taxativo, não está limitando a questão. Já é uma ajuda para o candidato, foi um toque que nós demos também em sala de aula. Essa questão aqui, pessoal, está correta, certíssima, sem problema nenhuma. Onde que o CESP trabalhou a dúvida na cabeça do aluno, que aqui na central não teve essa dúvida. É na questão do número de IP ser dinâmico, aquele que muda, e o número de IP ser estático, aquele que não muda. Você viu em sala de aula. E muita gente acha que por o número de IP mudar, de repente a polícia não pode identificar uma máquina. Isso é um ledo engano, é um engano grande que foi eliminado. Qualquer dúvida disso foi eliminado em sala de aula. A gente até trabalha assim em sala de aula com representação. Ó, você está na sua casa, no seu computador, e você quer acessar o web, quer acessar a internet. Você tem um provedor de acesso, você sabe do que eu estou falando. A NET, a GVT, a Vivo. Através desse provedor, você, com o seu navegador, através desse provedor, quando você se conecta à internet, você, o provedor da sua máquina, acessa o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Esse servidor é um protocolo de internet, ele tem um papel. Qual o papel? Colocar na sua máquina o número de IP. Então, você só acessa a internet quando o IP é dinâmico, quando a sua máquina se conecta a um DHCP, isso foi falado em sala de aula, e o DHCP fornece para você 200, 12, 111, 16, um IPv4, também poderia ser um IPv6. E aí, a sua máquina agora acessa a internet, e vai acessar sites, vai acessar o banco e tudo mais. Onde surge a dúvida? Onde surge a dúvida? O DHCP, pessoal, empresta número de IP através do seu provedor, através da NET. E o número de IP muda, mas, havendo uma investigação policial, a Polícia Federal, por exemplo, entra em contato com o seu provedor e o provedor é obrigado a fornecer os dados do usuário que estava logado na internet no dia e horário informado. Mesmo que você esteja com IP hoje, no sábado, e de repente você fez algo ilícito na segunda, aquele horário, aquele número de IP está catalogado, está registrado através do DHCP, para quem foi fornecido, então as máquinas são facilmente encontradas na rede através do seu número de IP, mesmo mudando, mesmo sendo dinâmico. Questão tranquila, muito tranquila. A questão 3, pessoal, trata de LibreOffice Impress. Nós vimos em sala de aula, nós vimos o Impress, é um editor de apresentação. Vamos à questão. Em um texto ou imagem contido em um slide, que esteja em edição no programa LibreOffice Impress, né, no caso é Impress, é possível, por meio da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma página web. Questão tranquilíssima, certo? Pessoal, muitos acreditavam que o Impress não cairia na prova. Mas o que nós alertamos é o seguinte, a gente foi lá no Writer, em sala de aula, e mostramos que existe, no menu inserir, uma opção chamada Hyperlink. Acompanha aqui comigo, ó. Menu inserir, Hyperlink, estou dando um zoom aqui para você, Hyperlink. Falamos que, inclusive, é a mesma tecla de atalho do Word. E nós falamos que o Hyperlink no Writer funciona de forma idêntica ao Calc, que, por sua vez, funciona de forma idêntica ao Impress. Então, quando nós expusemos sobre o LibreOffice como um pacote geral, a gente chamou a atenção. Olha, eu não vou mostrar 3 vezes a mesma coisa,
Mas eu estou mostrando isso aqui no Writer e fique você, candidato, sabendo que se cair Calc e se cair Impress, é o mesmo raciocínio. E eu até falei, informática é legal, que você aprende num aplicativo, serve para os outros. É para usar a bagagem de conhecimento, para você não ter que reaprender tudo novamente. E lá no Writer, frisando que no Calc, no Impress, poderia ser a mesma coisa, ou é a mesma coisa, a gente viu que ao clicar no hiperlink, ou dar Ctrl K, a gente cai nessa janela aqui, ó. Hiperlink, tipo de hiperlink. E eu falei, dá para linkar com páginas da internet, dá para linkar com seus e-mails, dá para linkar com os documentos que estejam salvos na sua máquina e até uma questão que eu apostava na prova do CESP. Dá para linkar com um documento que ainda nem foi criado. E eu chamei a atenção do novo documento, mas mostrei para você isso aqui. Tipo de hiperlink. Vamos dar um zoom aqui nessa parte, ó. Tipo de hiperlink. Web ou FTP. E aí você pode conectar uma página web, cujo protocolo é HTTP ou HTTPS, que a gente conhece, ou também numa página com o protocolo FTP, que você também viu em sala de aula, que serve para conexão e transferência de arquivos pesados. Essa questão também, pessoal, é tento garantido. Tenho certeza que você marcou essa questão aí, certo, que dá para fazer hiperlink a uma página da internet, e se fosse e-mail, se fosse arquivo também, ou até um documento novo também não teria problema. A questão 4, pessoal, é do Writer e fala sobre cabeçalho. Nós abrimos o Writer em sala de aula. Eu mostrei para você como se coloca cabeçalho, inserimos mensagem, inserimos data, inserimos hora na sala de aula. Então, essa questão aí, para quem assistiu a aula aqui com os professores da Central de Concurso, outros professores também fizeram, não tem problema também. Vamos a ela. Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar no topo da página para abrir espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor de texto, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço. Pessoal, essa questão aqui está errada. Está errada. E, candidato, você que me assiste, você aí, presta atenção, eu falei isso em sala de aula, eu falei isso no Revendo a Tempo, eu falei isso nos cursos de testes. Quando o CESP coloca aplicativos em pé de igualdade, você viu isso num desses nossos encontros, pela internet ou presencial. Quando o CESP coloca os aplicativos em pé de igualdade, ou não denigre, não dá um demérito ao aplicativo, eu falei para vocês, 98% você crave, certo? E quando o CESP falar que um aplicativo não atende um determinado recurso, que um aplicativo não faz determinada coisa, quando ele, entre aspas, denigra as funcionalidades de um aplicativo, eu falei para você, 98%, marque errado. Então, quem assistiu nossas dicas ou acompanhou nossas dicas, só por essas dicas já teria colocado errado. Por quê? Porque ele diz que o cabeçalho não pode receber uma imagem. Aí você lembra de um papel, carta de uma empresa, onde a empresa coloca o logo dela na parte de cima. Ora, o logo da empresa entra no cabeçalho. Entra no cabeçalho. Então, veja bem, olha o que eu fiz para você. Isso aqui é um cabeçalho no Writer. Então, tem lá o inserir, cabeçalho, inclusive inserir rodapé. Eu até alertei, é diferente do Word, porque no Word, quando você coloca o cabeçalho em cima, já vem o rodapé embaixo. No Writer, se você coloca o rodapé, só vem o rodapé. Se você coloca o cabeçalho, só vem o cabeçalho. Nós entramos nesse nível de detalhe. E aqui, pessoal, tem também o que ele fala na prova. Ou, estou chamando a sua atenção aí, ou um clique no topo da página. Nós fizemos isso também. Uma vez aberto a área de cabeçalho, você está vendo aí? Uma vez aberta a área de cabeçalho, você pode, né, colocar uma imagem, como eu coloquei aí, ou pegar uma palavra, uma frase, ou qualquer texto que esteja no seu documento,
e copiar e colar para a área de cabeçalho. Então, pessoal, dá para fazer as duas coisas. Ou colocar uma imagem, ou colar um texto lá. E quando você viu dizer que por limitações técnicas, a sua luzinha, você que está ligado aqui na central de concurso, a sua luzinha já acendeu e você já falou, opa, tem alguma coisa errada aí. E marcou errado. Legal? Pessoal, a última questão trata de um assunto também muito comentado em sala de aula. Muito comentado. Eu chamei sua atenção. Armazenamento em nuvem, que lá no Computei se chama Cloud Storage, é uma coisa do momento. Hoje está tudo na nuvem, então isso poderia ser observado. Eu, sinceramente, não achava que a pergunta do Windows 10 seria tão simples. Ora, o Windows 10 tem muitos recursos, a gente viu aqui em sala de aula e também aqui nas nossas videoaulas. Tá? Ele tem um novo navegador, ele tem a volta do botão iniciar, tem lá recursos como Cortana, assistente visual, tem óculos de holografia, né? Tem o prompt de comando que permite agora colar lá na tela preta, a antiga tela preta do DOS. Então, as minhas apostas foram nesses assuntos. Mas você que assistiu a aula com a gente também se deparou aqui com uma questão que se tornou até simples demais. Vamos a ela, vamos a ela. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em página web por meio de um browser interativo. Meu querido aluno, você acompanhou em sala de aula, o OneDrive é uma das ferramentas envolvidas nisto aqui. Está errado, né? Primeiro vou frisar aqui, errado, não é está errado, está muito errado. Né? Então, você acompanha em sala de aula isso aqui, OneDrive, armazenamento em nuvem. Olha a imagem, essa imagem que eu coloquei para o meu aluno, pá, pessoal, vamos falar em armazenamento em nuvens. Essa imagem ocupou toda a tela na frente do aluno. Armazenar em nuvem, pessoal. E aí nós começamos, né? OneDrive é Cloud Storage, armazenamento em nuvem. E não está sozinho, tem o Dropbox, se você viu aqui, tem o ForShared, acompanhando as nossas aulas, tem o OneDrive. Eu até comento na sala de aula para reforçar o assunto com o meu aluno. Se você comprar um aplicativo, ou se você comprar um pacote Office, ou uma ferramenta da Microsoft, ele te disponibiliza 1 terabyte de espaço no OneDrive. E aí a gente diz que armazenar em nuvem está muito barato. Por quê? Porque o HD caiu muito de preço. Então, o OneDrive também não está sozinho. Ele está também com o Google Drive, ele está também com o iCloud da Apple. Todos eles têm pacotes aí, quantidades que você não paga nada. Eu uso o Scribe com meus alunos da faculdade. Eu costumo dizer que eu tenho uma mesa virtual, onde sentamos todos nós, eu e meus alunos, cada um na sua casa, cada um no local. Então, candidato, essa questão também era simples. Por quê? Porque o web browser, o browser interativo, tem a ver com isso aqui, ó. Navegador, browser do Windows 10. Então, se ele estivesse falando o browser, navegador do Windows 10, não é mais o Internet Explorer, e sim o Edge. E aí nós trabalhamos também as funcionalidades do Edge. Foco na leitura, um hub que concentra tudo, anotações que você pode fazer na página. Perfeito? Então, candidato, com isso nós finalizamos essa resolução da prova do INSS 2016. Você que trabalhou com a gente, estudou com a gente, se empenhou com a gente aí, com certeza na prova de informática você gabaritou. Daqui a pouco outros professores de outras disciplinas estarão falando a mesma coisa com você, porque você sabe, aqui na Central de Concursos é o caminho mais curto para a sua aprovação. Até a próxima, candidato.